algumas sessões de coaching, que nós vamos organizar o sorteio no final. Tá? O evento está sendo transmitido pelo YouTube, no nosso canal da biblioteca. Eu peço que todos se inscrevam para que a biblioteca tenha bastante likes, né? E também nos sigam no Twitter, no Facebook. Nós estamos nas redes sociais também. Então, agora é com muito prazer que eu gostaria de agradecer a presença do Manará, que estará conosco nessa tarde, para nos ajudar a viver, a ter equilíbrio emocional, psicológico, no processo da pós-graduação. Então, eu passo a palavra para a Juliana Cois, que vai fazer a apresentação, e para a Camila Garcia. Pode ir? Legal. Olá, eu sou a Camila Garcia. Tudo bem com vocês? Eu quero, de primeira, saber quem está aqui desde de manhã assistindo. Hoje de manhã não teve? Mas tem gente que está aqui desde de manhã assistindo aula, sentado na cadeira. Aí, a maioria. E aí, já almoçaram? Quem já almoçou? Que bom. Depois do almoço dá uma certa preguiça. Mas primeiro eu vou começar me apresentando, e aí a gente já tem que ter em mente que a gente está aqui hoje, nesse momento, das 2 até as 3h30, para se mexer um pouco, porque a Manará trabalha com um dos valores que é o movimento. Então, vocês vão ter que esquecer um pouquinho da feijoada que comeram na hora do almoço, para a gente poder trabalhar um pouco aqui hoje. Tudo bem? Eu sou Camila Garcia. Eu sou bibliotecária de graduação. A minha especialização e minha trajetória me levaram para a área de gestão do conhecimento. Quem conhece gestão do conhecimento aqui? Legal. Sempre bom ver as pessoas que estudam gestão do conhecimento. A gente se conecta, né? A gestão do conhecimento, ela trabalhava muito com a informação, com os bancos de dados, logo que eu comecei a estudar. Só que eu percebia que tinha uma coisa que era diferente. As pessoas. As pessoas eram os fatores críticos de sucesso para que os projetos de gestão do conhecimento acontecessem. Então, eu comecei a trilhar um caminho de carreira que fosse nessa direção, de entender melhor as pessoas. E aí, eu estudei psicodrama, fiz especialização nessa área, estudei ferramentas de coaching, ferramentas de mediação de conflito e gestão de conflito, como que é o relacionamento das pessoas e como isso amadurece, o que é amadurecer. E aí eu me tornei essa pessoa que vocês estão vendo aqui nesse momento. E que amanhã já será outra pessoa, porque terá novos conhecimentos. Então, a Camila de hoje é essa daqui, que tem essa especialização, que tem esse conhecimento e que, com certeza, vai sair daqui com um pouquinho de cada um de vocês, depois da tarde que a gente passa hoje. Ainda não funciona. Faz funcionar. Era minha mão. Faz funcionar. Boa tarde. Tudo bem? Bom, eu sou Juliana Cois. Eu atuo dentro da Manará e fora da Manará com Camila Garcia. A minha formação, minha graduação é gestão ambiental. Vocês conhecem? Sim? Oba! Então, eu fiz uma formação em gestão ambiental e depois fui para a especialização em gestão do conhecimento para entender um pouco como que eu poderia construir conhecimento nas pessoas, porque o meu desafio era lidar com a sustentabilidade. E dentro desse percurso da gestão do conhecimento, eu comecei a trabalhar com essa construção de conhecimento nas pessoas, de capacidades. E eu encontrei outros desafios. As pessoas conflitam muito e conflitavam demais. Então, eu fui fazer uma outra especialização em mediação de conflitos pela Associação Palas Athena. E trabalho hoje com esse foco de mediar conflitos, construir conhecimento nas pessoas para gerar sustentabilidade, resultados sustentáveis. Eu e a Juliana, a gente se encontrou na área de gestão do conhecimento, né? E isso já faz mais de 10 anos, né, Ju? Eu estava grávida da minha primeira filha
e a gente estava estudando com muito afinco uma ferramenta que a gente descobriu, que é uma ferramenta nossa, original, que nasceu, brotou dessa comunicação e dessa interação, que era o despertar da consciência. E hoje a gente vai falar um pouco de consciência aqui e como que isso se liga à gestão do conhecimento. E a Umanará nasceu quando eu e a Juliana, a gente estava no meio da Natura, da Sabesp, do Itaú, recebendo uma menção honrosa de um prêmio da área de gestão do conhecimento. Aí a gente se viu no meio daquelas pessoas grandes e falou assim, meu Deus, a gente precisa multiplicar esse conhecimento de alguma forma. A gente precisa criar uma empresa de propósito que leve esse conhecimento para as pessoas. Na época, nosso projeto que recebeu essa menção honrosa era um projeto sobre conhecimento tácito, aquele conhecimento que não pode ser explicitado, que a gente não consegue explicitar facilmente, ou que às vezes nem sai a explicitação, mas ele está lá. E eu e a Juliana, a gente descobriu uma forma de saber se esse conhecimento está sendo realmente construído e se ele está amadurecendo, se a pessoa vai poder fazer bom uso desse conhecimento. E com essa intencionalidade, com esse respiro que nasce a Umanará, uma empresa que existe hoje para desenvolver nas pessoas inteligência sobre as suas relações. E aí as relações não é só a relação do marido com a esposa, do namorado com a namorada, do pai com o filho, mas é a nossa relação até com as coisas, né? Então, a partir da forma como a gente se relaciona com as coisas, isso se reflete também na forma como a gente atua no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de pesquisa, no nosso ambiente em casa. E a gente foi estudando, e isso é a Umanará. No decorrer desse período todo que a Camila descreveu, que nem é tanto tempo assim, né? A gente foi se especializando em comportamento. E aí nós descobrimos que existe uma parte do comportamento que ele acontece, ou que ele se revela na nossa alma. E é sobre isso que a gente vem conversar com vocês hoje. Tudo bem? Conhecimento, segundo uma autora que a gente teve o prazer de conhecer, a Alex Bennett, não sei se todo mundo conhece aqui, mas depois vale pesquisar na internet e saber mais, eles falam sobre 3 níveis de conhecimento: conhecimento raso, conhecimento médio e conhecimento profundo. Conhecimento raso é o conhecimento que a gente aprende na universidade, na escola. Ele é raso por conta do onde ele está e como a gente consegue absorver esse conhecimento. Então, ele está no livro, ele está bem registrado, o professor vai lá, explica, a gente compreende, é didático. O conhecimento médio é aquilo que a gente vai fazer com esse conhecimento raso e que a gente não sabe ainda, é o tal do know-how, né? Já ouvimos falar desse assunto, de know-how? Sim. Balançar de cabeças cansados, mas já já a gente se liberta dessa parte do cansaço. E a outra parte, a última fase, é o conhecimento profundo. O conhecimento profundo está muito associado à intuição. Levanta a mão para mim quem tem aqui intuição. Que legal, Uau. A gente tem uma sala que reconhece que tem intuição. Normalmente as pessoas não reconhecem que tem isso, tá? Essa foi a turma que mais reconheceu. Então, me falaram que tinha uma coisa diferente de falar para engenheiros, já descobri que engenheiro sabe que tem intuição, não é? Adorei, Juliana. Acho que eu quero falar mais com o engenheiro, porque tem intuição, sabe que tem. Né? Então, o que é a intuição, gente? A intuição é um faro que a gente tem sobre as coisas. Ele se manifesta de formas muito diferentes. A forma clássica de você saber o que é intuição é quando você percebe uma mãe que está cuidando do filho no parquinho e, de repente, ela corre e, antes da criança cair, ela pega a criança. Tipo, ela quase que adivinhou que aquela criança ia cair. Existe ali uma prontidão, existe ali uma sensibilidade do que está acontecendo, que ela, com o rabo de olho, né, com a visão periférica, ela conseguiu saber que tudo isso ia acontecer e salvou a criança de tomar um tombo. Então, esse é o exemplo clássico.
Mas tem coisas muito mais simples e próximas da gente que têm a ver com intuição. Por exemplo, quando a gente chega num ambiente novo e a gente olha para alguém e sabe se o santo vai bater ou não vai. A gente chega e sabe, a gente sente. Então, esse sentir tem a ver com a intuição. Então, intuição é um tipo de conhecimento profundo. Além desse sentir estar na intuição, ele tem a ver com o nosso inconsciente, que já é uma coisa que a psicologia estuda bastante, que já é mais concreta, né? Então, a gente tem a intuição, aí a gente tem o inconsciente, a gente tem, além desses conhecimentos profundos, o movimento. Toda vez que a gente exercita uma parte do nosso corpo, a gente está exercitando um conhecimento novo. Então, aquele cara que vai só para a academia e que fica lá malhando, dependendo do tipo de exercício que ele faz, ele tem um conhecimento específico que ele está trabalhando de forma tácita, sem explicitar. Tudo bem? Quem faz academia aqui? Não posso levantar a mão agora. Então, quem faz academia, além de estar exercitando os músculos para ficar mais forte, para ficar mais saudável, está exercitando também conhecimento. Vou dar um exemplo, posso? Vocês vão perceber que eu e a Juliana, a gente conversa um pouco durante a apresentação, porque a gente trabalha numa coisa chamada unidade funcional. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu não percebo toda a condição do grupo, mas a Juliana lá daquela ponta percebe, então ela me dá permissão para sair do script ou para fazer algumas outras coisas. Então, isso é uma coisa que acontece que vocês vão acompanhar com a gente, tudo bem? Mas eu ia falar para vocês sobre movimento e o significado de um movimento. Então, por exemplo, depois de que a Pietra nasceu, passei 6 anos parada, sem fazer atividade física nenhuma. Aliás, eu fazia cross-kid, né? Eu corria atrás de criança, e só. E aí a Juliana me falou assim, o seguinte, a gente está trabalhando demais e a gente precisa cuidar da nossa saúde. Vamos correr uma maratona. 42 quilômetros. Falei, tá bom, perfeito. E aí a gente chamou um amigo nosso, que ele trabalha com condicionamento físico e trabalha com comportamento também, e que ele também entende dessa área que a gente entende, a gente falou para ele, ajuda a gente. No meu treino, me doía aqui, só essa parte. Já tiveram dor aqui? Canela, né? Quando a gente faz alguma coisa e dói a canela, a resposta comportamental que a gente tem que procurar do nosso inconsciente para o nosso corpo, o conhecimento que ele está tentando falar para a gente trabalhar, é acreditar. Acredita primeiro, depois faz, que aí não dói. Então, isso o que é? É a conexão do conhecimento profundo traduzido no seu comportamento. Tudo bem? Então, tá bom. Se tiver dúvida, fala, tá bom? Sim. Agora sim. Isso significa que, até doer a canela, a nossa intuição passou muito tempo se comunicando com a gente. Muito tempo. E aí, passa a dor da canela, ela fica um pouco maior, aí tem gente que rompe ligamento, que rompe coisas ou quebra, de tanto que essa intuição e esse inconsciente está lá tentando te avisar que tem alguma coisa acontecendo e a gente não está dando a devida atenção. Então, no trabalho que a Umanara faz, muitas vezes a gente recebe pessoas que estão com algum problema fisiológico. E aí, o que a gente mostra para essa pessoa? Que ela é capaz de se reconectar com o seu conhecimento profundo, nesse caso, o inconsciente, para conversar com esse problema de saúde e resolver aquela questão. Então, por exemplo, nos nossos atendimentos que são comportamentais, que tem como base o comportamento e o objetivo das pessoas de alcançar uma carreira, ou de melhorar o relacionamento com o pai, ou de ou de ser um chefe melhor, quando a pessoa chega lá com um problema físico, a gente fala assim, opa, precisamos reconectar você com o seu conhecimento profundo. E aí essas pessoas não levantam a mão quando a gente fala assim, você tem intuição? A pessoa fala assim, sei lá o que é isso, eu acho que eu nunca tive. E daí lá, nas sessões, nos encontros, elas se redescobrem e descobrem onde está guardada essa intuição. Beleza?
A gente veio hoje, como a Umanará adora uma boa teoria, mas a gente adora quando ela é transformada em parte prática também. Aí fica muito mais gostoso. Então, o que a gente vai trazer para vocês aqui hoje, nesse pedacinho de tarde? Algumas estratégias, algumas formas de conquistar o que a gente chama de saúde integral. Alguém aqui tem ideia do que seja saúde integral? Levanta a mão. O que você acha que é? Eu acho que é uma saúde que está relacionada tanto ao seu estado psicológico como físico, né? Que, como você falou, da intuição, né, e a dor no corpo, uma pode levar a um problema na outra, né? Elas estão sempre trabalhando juntas. Mais alguém? Ju, perfeito, viu? Quando você sair de férias, já pode chamar o nosso amigo ali para trabalhar comigo na Umanará, que eu não fico em maio, sozinha. hein? Se prepara. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre saúde integral? A integralidade dessa saúde, ela tem a ver com aspectos que eu e Juliana a gente pesquisou desde a época do trabalho de gestão de conhecimento, lá da pós-graduação. Então, ele tem partes específicas que a gente precisa reconhecer na gente mesmo, e elas têm, sim, a ver com a parte psicológica e com a parte emocional, mas tem a ver também com uma parte que a gente fala espiritual. Por isso que a gente está falando aqui de alma, consciência e alma, porque são assuntos do nosso conhecimento profundo e que vão trazer para a gente a integração de papéis que a gente precisa. Então, na Umanará, por exemplo, a gente não separa a vida profissional da vida pessoal. A gente leva as duas vidas com a gente sempre. Porque a gente sabe que existe um resultado de quando a gente tem um super conflito em casa, quando a gente chega no ambiente de trabalho, o que acontece? A produtividade do sujeito, se ele está com um conflito em casa, cai. Então, se a gente tem aqui líderes de equipe, e você está vendo que a sua equipe não tem produtividade, possivelmente existe, por trás daquela pessoa, algum conflito que ela está vivendo. E aí a Umanará vem para ajudar as pessoas a trabalharem esses conflitos e viverem com os conflitos de forma mais saudável. Fazendo o quê? Trazendo essa saúde integral para as pessoas. Tudo bem? Está todo mundo quietinho, né? Posso. Eu só estou vendo se a gente não tem nenhuma experimentação que a gente podia fazer. Vamos fazer a experimentação a primeira? Não, espera. Tá bom. Estou achando vocês assim, muito quietos. Então, vou passar, Ju. Está fazendo sentido aí? Vocês estão conseguindo fazer conexões enquanto a gente fala? Sim? Legal. Vocês estão se vendo em histórias de saúde integral, onde o psicológico conversou com vocês, a parte... que bom. Legal. Então, eles são quietinhos mesmo. Pois vou ter que aceitar, né, Ju? Eu que sou falante. Ai, Jesus, estou me sentindo falando no banheiro sozinha. Ai, coitada da ingeridora. Mais um. Bom, então, como que esse ser humano integral se constrói? Como que acontece essa conexão de ser humano para ele se tornar integral e obter esse resultado que a gente está falando, que é a saúde? Durante a nossa caminhada, a nossa jornada e os estudos que a gente fez, a gente descobriu, com o apoio de diversas áreas, aí, é um trabalho multidisciplinar, que o ser humano ele é composto, ou ele se constrói através de 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão emocional, a segunda intelectual e a terceira é espiritual. Acontece que essas dimensões elas precisam ser nutridas no decorrer da nossa vida. E o que a gente faz na nossa jornada é nutrir, na maioria das vezes, só uma dimensão. Qual dimensão a gente nutre mais? Quem nutre mais a espiritual, levanta a mão.
Quem? Ai, levantei a mão sozinha. Ah, não, Eu tô aqui achei. também, Ai, ó. ufa, obrigada, hein? Quem Ah, nutre? A intelectual. Aí. Ah, legal. Os engenheiros gostam da dimensão intelectual. Entendi. E a emocional? Legal. Vocês são Bastante. engenheiros também? Ou são ah, legal. Legal. Engenheiro diferente tem também. Ah. E aí, o que significa cada uma dessas dimensões? Vou contar um pouquinho para vocês. A dimensão emocional, ela está relacionada com aquilo que a gente sente. Então, quais são as emoções que acontecem com a gente no nosso corpo durante o dia, durante a nossa vida? Muitas vezes a gente passa pelo dia sem perceber como a gente se sentiu. E aí, quando chega no final do dia, a gente está esgotado, cansado, estressado e nervoso. Porque foi uma carga emocional tão múltipla e tão intensa e a gente não se deu conta para resolver aquilo na hora. Então, quando chega no final do dia, a gente está exausto. Será que as pessoas em São Carlos se sentem exaustas, como em São Paulo? Tem esgotamento por conta de trabalho, excesso de atividades e tudo? Ah, legal. Sim? Sim, eu acho que muito, acho porque que eles estão tão conecta. cansados que eles não conseguem nem balançar as cabeças. Aí, a dimensão, tudo bem com a dimensão emocional? Então, tem a ver com reconhecer aquilo que a gente sente, no momento que a gente está sentindo. Isso é um treino, tá? Quando as pessoas chegam lá na Almanará, a gente dá lição de casa, fala, reconhece, o que você sente nessa hora? Reconhece, faz uma análise. E aí a pessoa chega e fala, nossa, eu senti tudo isso mesmo. A gente sente muitas coisas e nem se dá conta. Então, uma forma da gente nutrir essa dimensão emocional é reconhecer aquilo que a gente sente. Aí a dimensão intelectual. A dimensão intelectual está fácil, né? A gente está aqui dentro de um ambiente que está alimentando a gente o tempo todo. Inclusive, agora nós estamos alimentando essa dimensão intelectual também. Por quê? Porque a gente está apresentando para vocês algo novo. A gente está dando informação nova para vocês. E tudo que a gente conhece de novo nutre a nossa dimensão intelectual. Beleza? Legal. Pode falar. Dimensão espiritual. A minha amiga que levantou a mão junto comigo. Como é que você faz para alimentar a sua dimensão espiritual? Bem, eu pratico yoga, então já começo conectando com aquela parte emocional também, intelectual também, do movimento, e trazendo a parte espiritual basicamente o dia todo, não só na parte da yoga, mas cada vez que eu percebo que tem uma coisa além de tudo isso, esse universo que a gente está aqui, da matéria, de entender, cada vez que eu me afasto do meu próprio pensamento, já me conecto com o meu próprio ser, vamos dizer assim, ou com a minha alma, eu trabalho a minha parte espiritual. Legal, obrigada, viu? Eu, quando alimento a minha parte espiritual, eu acordo de manhã e faço, quando as crianças deixam, eu sento e faço uma meditação e rezo. Rezo para os anjos da guarda da criançada segurar na hora de cair, se eu não estiver por perto. Rezo para ter proteção, para não acontecer uma violência. Reza de mãe. E isso nutre a minha dimensão espiritual. Isso me fortalece como pessoa, porque eu me sinto nutrida, eu me sinto bem. Assim como quando eu leio um livro, estudo um assunto novo, também me sinto nutrida, me sinto bem, falo, nossa, agora eu sei isso daqui. Agora eu tenho essa resposta que eu procurava. O trabalho de pós-graduação e de TCC, de monografias e teses, ele vai muito nesse sentido. A gente tem um gap informacional que a gente quer alimentar. A gente tem uma questão que a gente está em busca e que a gente quer resolver, e aí a gente vem para a universidade alimentar essa questão. Alimentar com informação, com conhecimento, e agora a gente está trazendo para vocês outros níveis de conhecimento que vocês também podem alimentar, não só essa monografia que vocês querem construir, mas alguma coisa para a vida. Tudo bem? Posso? Pode. O que é importante dizer aqui e deixar claro é que essa dimensão espiritual, ela não tem a ver com religião. Quando a Almanará fala de espiritualidade, as pessoas falam, nossa, mas eu sou ateu. Não, eu sou tal coisa.
as pessoas levam para uma linha. E o que a gente traz é que assim, a espiritualidade aqui, nesse contexto, ela tem a ver com acreditar. Então, quando eu acredito, quando eu tenho fé, no sentido etimológico da palavra, eu consigo me conectar comigo mesmo. E essa conexão, ela gera em mim a mesma sensação de bem-estar que eu tenho quando eu estou devorando um livro ou quando eu estou me acabando na esteira lá na academia. Tudo bem? Está fazendo sentido? Sim? Eu quero pôr eles para experimentar conhecimento profundo. Então vamos. Então vamos. Obrigada, Juliana. O conhecimento profundo, ele tem a ver com essa saúde integral que a gente traz. Por quê? À medida que a gente vai nutrindo e que a gente estabelece um hábito de nutrir o nosso ser humano integral, com essas 3 dimensões, a gente acessa com mais facilidade o nosso conhecimento profundo. E quando a gente acessa conhecimento profundo e coloca ele em ação no nosso dia a dia, nos estudos, na vida, no trabalho, na família, a gente consegue melhorar a nossa performance. Então, a gente tem resultados que são muito bons. Aí você olha e fala, nossa, eu que fiz isso? Foi você. Por quê? Acessando o conhecimento profundo. Tudo bem? Tudo bem? Vocês permitem que a gente faça esse acesso agora? Vamos? Então, para fazer esse acesso, a gente tem que ficar em pé. Ai, né? É assim mesmo. Vocês vão precisar confiar na gente, porque, afinal de contas, é um conhecimento novo para vocês e para a gente usa isso daqui que nem arroz com feijão, tá? Nós vamos precisar que vocês também fechem os olhos, mas não fechem os olhos ainda, que eu vou terminar de explicar. A hora que for fechar o olho, eu aviso. Senão ninguém vai ver a gente aqui. Vocês precisam ficar na posição de herói. Vocês sabem qual é a posição de herói? Quem tiver com vergonha... Peito! Quem tiver com vergonha, nem precisa fazer agora. Pode esperar todo mundo pode fechar esperar o olho. todo mundo fechar o olho. Gostei, viu? Aí todo mundo vai fechar o olho, vocês não vão pagar mico, tá? Tá? Então, posição de herói. E na hora que eu falar de olhos fechados, vocês fecham os olhos. Depois da brincadeira, a gente explica o que tem de científico por trás, tá bom? Mas tem científico para acessar conhecimento profundo, conhecimento da alma. Tudo bem? O importante agora é que vocês estão de costas para o YouTube. Depois a gente faz para frente. É verdade, precisa pôr, é verdade. Gostei, Ju. Pode fechar o olho. Faz a posição de herói, de olhos fechados, cabeça um pouquinho mais inclinada para cima, queixinho, né, mais para cima, que o herói olha as coisas assim. Capricha, vai. Capricha nessa posição de herói. Aí, vai. Só que o som não está saindo. Que pena. Enquanto isso, vocês vão treinando. Não está saindo som. Preciso de ajuda aqui. Isso, vai exercitando enquanto não liga o som. Posição de herói.
E aí, heróis? Vale um grito de guerra? Levanta o braço e fala: Yeah! Yeah! Vai, Corinthians, gostei. Foi boa. Pode abrir os olhos, pode desfazer da posição. Se quiser sentar, pode sentar. Quiser ficar mais um pouquinho em pé, pode ficar. Vai na sua transição. Foi boa, vai, Corinthians, né? Não tem jeito, a gente se reconhece, né, cara? Sempre tem, né? Sempre tem os corintianos, né? Tá lá. Então, ainda a posição de herói, pô, chamou, né? Chamou. Não, a gente tem um cliente que toda vez que ele consegue fazer o exercício, ele vai, Corinthians, a gente, putz. Tudo bem, né, Ju? Tudo bem, faz parte. Não temos religião, política, nem time de futebol, né? Fazer o quê? E aí? Quero saber, é bom? É bom. Teve um firme, gostou mesmo. Então, esse sentiu de verdade o exercício. É bom, não é? Arrepiou. É bom? É bom. Qual é a sensação no corpo? Alguém arrisca? Não? É que você falou tão bonito que te arrepiou. Alguém arrisca aí? Alguém sentiu força? Poder. Poder. Que mais? Legal. Confiança. Mais alguém? Liberdade. Pode falar, gente, não fiquem tímidos. São heróis tímidos. Herói tímido, qual é o herói tímido? Bom, o meu herói favorito é o Iron Man, ele não é nada tímido. Ele tem super a ver comigo. Agora, herói tímido, quem que é, Juliana? Clark Kent, super tímido. Homem-Aranha? Homem-Aranha, é tímido, é aquele adolescente, né? Então, tem aquela coisa, né? O que mais que vocês sentiram aí? Poder, liberdade, confiança. Tem mais alguma coisa? Alguém sentiu alguma coisa negativa? Não. Isso sempre é assim, ninguém nunca sente nada negativo mesmo. O que tem por trás desse exercício? Quando a gente se coloca nessa posição, a gente está dizendo com o corpo algumas coisas. A gente está dizendo que a gente tem estabilidade, porque a gente põe as pernas um pouquinho mais afastadas. Então, a gente está se conectando com esse conhecimento através dessa posição. A gente está dizendo que quem manda aqui sou eu. Então, modelos mentais, crenças limitantes e o diabo a quatro, vocês que se danem, porque quem manda aqui sou eu. Então, você tem uma coisa chamada empoderamento. Hoje a gente fala muito de empoderamento feminino, mas a gente empodera todo tipo de pessoa, inclusive criança a gente pode empoderar. E essa é uma posição de empoderamento e que, inclusive, a gente faz trabalho de autoestima com os nossos clientes. Quando os nossos clientes chegam lá com a autoestima muito baixa ou se sentindo muito humilhados, por exemplo, pelo chefe, essa é uma lição de casa. Todo dia escutar essa música, porque tem um estudo científico voltado para essa música, uma pesquisa para esse ritmo, etc. e tal, que levanta a autoestima da pessoa. Essa coisa de pôr o queixinho para cima tem tudo a ver com a autoestima. Tem a ver com o poder que eu quero me dar. E quando a gente fala de construção de conhecimento, o conhecimento é uma capacidade de agir. E eu não consigo construir um conhecimento se eu não estou preparada para construir esse conhecimento. E esse preparado, o que significa? É uma atitude, um comportamento. Então, uma pessoa que quer alcançar uma promoção dentro da empresa ou conseguir aprovar o seu trabalho científico lá na banca e tal, e ele chega assim, a probabilidade dele não alcançar esse resultado é muito maior. Por quê? Porque a forma como ele está organizado fisicamente, a anatomia dele está dizendo que ele não está preparado para isso. E ele fica tanto nessa postura que a mente dele acredita. Aí as emoções também se convencem. E a espiritualidade, então, deixa para trás. Tudo bem? Faz sentido? Faz? Beleza. Você viu? Agora tem murmurinho. A posição de herói. Né? Resultados Poderosa. Imediatos para o grupo. Já está todo mundo mais animado. Existem... Eu passo um por um?
Pode. Eu ia deixar todos impressos. Tá bom. Pode ser? Quando a gente fala sobre esse ser humano integral, a Umanará estruturou práticas, porque as pessoas falavam assim, mas eu não sei ainda como é que eu faço para nutrir o meu emocional, está muito difícil para mim. Então, a gente foi estruturando práticas e foram essas práticas que levaram a gente a ganhar o prêmio de inovação. Que práticas são essas? Para a gente nutrir o nosso emocional, a gente precisa reconhecer o que a gente sente. Ter essa prática. Para a gente nutrir o nosso intelectual, a gente precisa conhecer coisas novas. E para a gente nutrir o nosso espiritual, a gente precisa respirar. Quem está respirando aqui agora? Ufa! Mas, assim, eu não sei se vocês percebem, mas daqui eu vou contar para vocês como que é. Você está respirando, a pessoa fica com dúvida. Se ela está mesmo, porque ela não percebe que está, ela não sabe como está a respiração dela. E uma das outras coisas que a gente precisa saber fazer é falar assim, qual é a qualidade da minha respiração hoje? Quem faz yoga manja muito desse negócio de respiração, hein? Quanto eu encho mais, eu solto mais, que minha respiração está curta, eu não estou conseguindo fazer o ar entrar. Tudo isso tem um significado. Quando a gente está ansioso com alguma coisa, a nossa respiração fica diferente. Quando a gente está muito feliz com alguma coisa, fica diferente também. Quando a gente vai ter um neném, fica diferente. Quando a gente tem que acudir alguém no meio da rua que passou mal, que teve um troço, a gente também fica diferente. E isso tudo interfere e influencia no nosso comportamento. Por isso, a gente tem que estar de olho nisso se a gente quer ter uma saúde integral, se a gente quiser ser um ser humano integral, que leva todas as suas partes e todos as suas virtudes e defeitos todo dia com você por aí, sem precisar esconder isso de ninguém, sendo uma pessoa realmente verdadeira. E aí, existem formas da gente trabalhar essas dimensões, como posso falar? Uma prática que trabalha duas, que dá nutre conta duas. de duas dimensões. Isso. Então, a prática que vai nutrir o espiritual e o emocional é sentir gratidão. E como que a gente recomenda que as pessoas experimentem isso? Agradecendo por aquilo ter acontecido, ou por não ter acontecido, ou por qualquer outro motivo. Então, encontrar momentos na nossa vida da gente se sentir grato. Tudo bem? Legal. Vocês agradecem normalmente durante o dia sobre as coisas? Sim? Então, isso começa assim, desde falando, alguém me deu um copo d'água, eu falo obrigada. E aí, da próxima vez, eu falo assim, eu vou falar um obrigado melhor ainda. Obrigada. Da próxima vez, eu vou receber um copo d'água e falo assim, obrigada. E isso vai ficando cada vez mais forte, mais intenso. Às vezes, não é para fora, não, mas para dentro. Quando você cresce por dentro nesse obrigada, é quando você está se conectando com o seu conhecimento profundo. Quando você está abrindo espaço para esse tipo de conhecimento na sua vida. Começa assim, é mecânico, né? Ficar falando obrigada, vou falar obrigada toda hora. Eu fui atravessar a rua, não vi a moto, dei um passo para trás, obrigada. Começa assim, até que a prática, né? Quando a gente vai para a academia, a gente começa a puxar um pezinho, e aí a gente consegue puxar um pezinho assim. E dói tudo. Quando você puxa, quando você para, está sempre tudo doendo. Até que uma hora que você está puxando um pesão. Por quê? Porque você condicionou aquele músculo a fazer isso. Então, a gente também, no nosso comportamento, precisa ser condicionado e aprender determinados comportamentos que vão levar a gente para uma atitude saudável. Tudo bem? Obrigada, mas você está falando muito. Está acabando o nosso tempo. De nada. Tá bom. Vou me segurar. A segunda forma que a gente tem de conectar as duas dimensões, emocional e a dimensão intelectual. Reconhecer as nossas necessidades. O que são necessidades? Vocês têm ideia do que é necessidade? Necessidade, o ser humano ele se move todos os dias, a gente acorda para satisfazer as nossas necessidades. E as nossas necessidades, elas mobilizam os nossos sentimentos.
Então, normalmente, quando eu estou muito raivoso, quando eu estou muito mal-humorado, se eu for observar qual é a minha necessidade que não foi atendida, eu vou perceber que eu não dormi direito, ou que eu não almocei antes de chegar aqui, ou que eu estou morrendo de vontade de fazer xixi, mas não deu tempo, eu tenho que ir para a próxima aula. Então, essas são necessidades que são fisiológicas e que mobilizam na gente uma série de sentimentos. Por isso que reconhecer necessidades é uma prática importante para a gente conseguir garantir ou alcançar a nossa saúde integral. Tem várias outras necessidades por aí, mas a gente vai falar um pouquinho mais na frente para vocês. Tudo bem? Legal. Tá cansativo? Não? Legal. A próxima prática, ela conecta a dimensão espiritual e a dimensão intelectual. E essa prática é o movimento. O que significa movimento? Movimentar o nosso corpo, fazer atividade física, caminhar mais, agir mais. Isso é um tipo de ação que ajuda a gente a conectar o nosso intelectual com o nosso espiritual. O que acontece é que, normalmente, quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente tem insights. E aí você fala, nossa, que engraçado. Logo depois dessa correria toda, né, saí de um campus, fui para o outro, e aí eu chego aqui e tenho um insight para resolver esse problema. Sim, por quê? Porque você está conectando o seu espiritual com o seu intelectual. A gente pode passar a apresentação para vocês depois, tá? Tudo bem? Sim? Ótimo. Ótimo, vamos para frente? Legal. Linda essa imagem, né? Fator crítico de sucesso, né? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com saúde integral e quando a gente tem desejo pela saúde integral, a gente quer ter uma saúde integral, ser um ser humano integral, a gente tem que saber como que a gente vai afetar as pessoas que estão à nossa volta. Então, a Umanará trabalha nesse processo, mostrando que quando a gente se torna saudável, verdadeiramente, realmente, de forma efetiva, a gente começa a impactar positivamente o nosso entorno. Então, como a gente vai ficar menos raivoso, menos estressado, vocês imaginam a qualidade de quem convive com a gente quando a gente não está estressado, nem raivoso, nem de TPM. Já imaginou, né? Se essa parte não existisse na nossa vida, qual seria o tamanho da paz e da harmonia que a gente ia ter nas nossas relações e nos nossos resultados? Isso é possível. Não fique com medo, você vai aprender a fazer isso hoje e pode depois repetir em casa, tá bom? Então, a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente melhora a gente mesmo, a gente começa a gerar um impacto nas nossas relações. E isso, melhorando a vida, sei lá, do marido, da namorada, esse daí também melhorou, fala, uau, melhorou, acho que eu vou começar a correr também no fim de semana, acho que eu vou começar a tomar mais água também, acho que... E aí ele também começa a melhorar, e aí vira aquela corrente do bem, acaba melhorando tudo que tem em volta. Beleza? Acontece que se a gente imaginar que esse ser humano integral, ele é único, certo? Mas ele pertence a um sistema que é coletivo. Então, aqui a gente está envolvido em um sistema, né? E se a gente imagina que existe um pêndulo aí, de um lado desse pêndulo tem esse indivíduo e do outro lado do pêndulo tem um coletivo, à medida que esse indivíduo se movimenta em direção do coletivo, ele gera impactos. E esses impactos, eles são positivos ou negativos. E o que é fator crítico de sucesso aqui, que a gente está querendo dizer, é assim: se eu não tenho as minhas necessidades atendidas, estou mal-humorado e saindo aí distribuindo raiva para todo lado, e eu bato nesse coletivo, vai ser um impacto muito forte e vai, em certa medida, quebrar esse coletivo. Tudo bem? E o contrário também acontece. Acontece que, muitas vezes, a gente está super bem, vai para o ponto de ônibus, quando chegar lá, passa 1, 2, 3, 4, 5 ônibus lotados e a gente não consegue entrar. Aí tem prova aqui, né? E aí estoura o horário, você não consegue entrar na prova. Então, o que é isso? É o impacto do coletivo no indivíduo. Causa um estrago? Causa. Porque se a gente estava super bem, vai mudar a nossa condição de bem-estar.
Tudo bem? Legal. Legal? Vamos lá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tá. Ah, eu tinha esquecido do copinho. Esqueci, né? Vocês receberam copinhos. Quem não recebeu copinho? Não? Todo mundo está com seu copinho aí. A gente vai precisar desse copinho com água, tá? Para uma atividade que a gente vai fazer. A água está Então, passando ali, ó. Eu vou compartilhar minha encher água os aqui com quem tiver. copinhos de Você tem vocês. copinho? Não bebam a água, tá, gente? A gente precisa do copinho. É, Você segura tem. a Você pode onda. compartilhar sua Legal. água com os amigos? Então que bom, viu? Tem gente que tem, então tá mais fácil. Quem tiver, compartilha um pouquinho da água. Eu estou tentando pôr só a metade do copinho, não precisa de muito. Você quer trocar o seu copinho? Não? Tá tudo bem? Eu acho que ele estava raivoso enquanto eu falava, e aí ele acabou comendo o copinho dele quase. E aí, todo mundo tem água? De nada. Não? Olha lá, o exercício da gratidão tá rolando, Ju. Estou ganhando obrigadas. Oba! Quem tiver... já tem? Tem mais aí? Quem tiver água por aí, essa jarrinha aqui já era. Sobrou um pouquinho, quer tentar? Você tem vários copinhos aí, veio prevenido. É dos amigos ali. Esse aqui não encheu nada, ó. Obrigada, viu? Pessoal do fundão aí Quem tem tiver água? com um copinho vazio, Tem? levanta a Aí. mão para a gente identificar mais rápido quem não tem. Você tem água, Ju, para você? Não, mas não tem problema. Não tem problema? Tem aqui, ó, toma a sua. Legal. Você tem. Quem precisa de água, levanta a mão e a gente vai até aí. Obrigada. Encher o seu copinho de água. Eu tenho aqui, obrigada, viu? Vamos lá? A gente Preparados? vai... você vai aquecer? Não, não precisa, né? Porque aqui todo mundo tem intuição, né? Não, vou aquecer. Tá bom. Meninas, aí do fundão, vocês querem sentar? Quem tiver de pé aí, quiser sentar, vai Sentar se e fazer o acomodando. exercício junto é muito bom. Isso. Até o nosso amigo que recepcionou a gente lá na porta, se quiser também. Bom, vamos lá. Qual é o exercício agora? Tem água? Você não quer, Eduardo, água? Já tomou. Você tá monitorando coisas ali. Tá bom. Beleza. Eu quero que vocês primeiro façam uma respiração bem profunda, mas aquela barulhenta, sabe quando a gente faz... Não tem problema, tá? Isso é bom aqui, tá? Ninguém vai achar que você está fungando. Isso. Agora, eu quero que vocês fechem os olhos. Depois dessa respiração profunda que solta o ombro, sabe? Dá uma sensação tão boa. Coloca o pezinho no chão. Tem um coração batendo tão forte aí que ela está ouvindo daqui. Isso. Agora vocês vão fechar os olhos. E eu quero que vocês observem a quantidade de pensamentos que estão na sua mente. Pode respirar enquanto isso. Provavelmente vai vir algum pensamento novo, mas pode deixar vir. Agora, o movimento é vocês se distanciarem desses pensamentos. Então, vocês vão olhar para eles
vão agradecer a visita de cada um desses pensamentos. Vão colocar eles dentro de uma caixinha. E vão hibernar essa caixinha. Vão guardar ela em algum lugar. Agora que vocês guardaram, vocês vão sair desse ambiente que essa caixinha está guardada. E vão até um bebedouro que tem aí na mente de vocês. Vão colocar água no copinho. E vão tomar água. Cada um no seu tempo. Depois de tomar água, quero que vocês observem qual é a qualidade da respiração de vocês. Pode respirar bem fundo, 3 vezes. E aí, quando vocês estiverem prontos, pode abrir os olhos, levantar da cadeira e fazer a posição do herói de novo. Agora o grito de guerra. 1, 2, 3 e... Hey! Tá muito fraco. Vai, de novo, vai. 1, 2, 3 e... Hey! Uau, agora sim. Pode ir. E aí ele aqueceu e ligou. Nessa atividade, a gente trabalhou um conceito da comunicação não violenta, que se chama pausa restaurativa. A pausa restaurativa é aquele momento onde a gente pode se dar conta, onde a gente se permite se dar conta de qual é o contexto que a gente está vivendo. Nesse caso aqui, o contexto de muitos pensamentos. E que a gente pode manipular, quando a gente se dá direito a essa pausa, que a gente pode manipular esse contexto, assim como a gente fez agora. A gente pode escolher guardar numa caixinha, a gente pode escolher pensar um pensamento e trabalhar só aquele pensamento, a gente pode escolher não fazer nada com aquilo, deixar aquele fluxo de pensamento ir e voltar lá do jeito que ele quiser. A gente escolhe, mas isso só é possível se a gente se dá a oportunidade de criar esse momento chamado de pausa restaurativa. Tudo bem? A pausa restaurativa, ela ajuda a gente a restaurar o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo emocional. E aí tem outras teorias que falam de 7 corpos. Então, vocês imaginam que todos os corpos eles são restaurados quando a gente trabalha a nossa pausa restaurativa. Quando a gente faz uma pausa restaurativa. O importante
desse conceito que a gente traz para vocês é que vocês observem no dia a dia de vocês qual é a pausa que vocês fazem ou que podem fazer para se restaurar. Antes de começar a estudar, antes de começar a escrever um artigo, antes de ir para o trabalho ou antes de chegar em casa, né, com aquele turbilhão de coisas acontecendo dentro da mente. Quando a gente descobre qual é a nossa pausa e usa ela a nosso favor, a gente consegue ter uma vida mais saudável. E o resultado disso a longo prazo é saúde integral. Tudo bem? Alguém aqui consegue identificar, já que tem uma pausa restaurativa no dia, que faz um momento de pausa? Quem? Chuveiro. Ah, legal. Boa, chuveiro é uma super pausa, né? A gente tem vários insights tomando banho porque a pausa é tão eficiente que se torna uma coisa produtiva. Então, você imagina, se as empresas estivessem aqui com a gente hoje, a gente ia falar para elas assim, crie um momento de ócio dentro da sua instituição, para que as pessoas consigam gerar a pausa e produzir mais. Isso tem um resultado tão impactante que as empresas que a gente trabalha, elas melhoram em até 40%, em no mínimo 40% a performance delas. E isso tem um impacto até no faturamento da empresa. Teve um cliente nosso que falou, ué, mas o que aconteceu? Eu fiz um trabalho assim de 6 meses e olha só o meu resultado. A gente falou para eles, e esse é o resultado mínimo. Por quê? A partir do momento que as pessoas vão trabalhando isso e colocando isso na sua rotina, elas aumentam. Porque se torna um hábito, vira um comportamento. Então, se em 6 meses de trabalho aumentou em 40% a performance, daqui 6 meses vai dobrar ou triplicar essa performance. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí? Tá? Tá? Legal. Tá sendo útil? Útil? Sim? Legal. Útil é... Pode mais um. O que pode atrapalhar a nossa pausa restaurativa ou a gente acreditar que precisa ou não dessa pausa? É um outro conceito chamado vulnerabilidade. Alguém sabe aqui me dizer o que é vulnerabilidade? Estar exposto a alguma coisa. Quem é que falou? Estar exposto a alguma coisa, legal. Mas alguma coisa que te afeta de que forma? Qualquer coisa? De forma negativa. Então, a gente tem que estar atento às coisas externas que nos afetam de forma negativa, porque vão gerar na gente um estado de vulnerabilidade. Normalmente, quando alguém pergunta assim, oi, tudo bem? A gente já responde de bate-pronto, né? Ah, tudo bem. Tipo, a outra pessoa pergunta, às vezes ela nem quer saber de verdade, e a gente responde, porque sem querer nem responder que não está bem, pega mal, né? Afinal de contas, é um saco quando eu encontro fulano lá e ele fala, não estou bem, passei mal, você nem tem tempo, tem que correr, e ele está lá contando a história da vida dele, mas eu não queria saber. Por que a gente não explicita? Por que a gente não fala o que está se passando dentro da gente quando alguém vem e pergunta, tudo bem? Para a gente não expor a nossa vulnerabilidade. Porque muitas vezes tem pensamentos e sentimentos que a gente não quer explicitar, a gente quer esconder, porque ele expõe a nossa vulnerabilidade. Infelizmente, a gente ainda vive numa cultura onde expor a nossa vulnerabilidade gera no outro um julgamento, uma coisa muito ruim a respeito da gente. Acontece que dentro desse conceito aqui, quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, a gente torna esse laço, essa relação mais saudável e mais empoderada. Tudo bem? A gente consegue se conectar com o outro. E essa vulnerabilidade, ela não acontece, ela não gera, a gente não se sente vulnerável só pelo ambiente. A gente também se sente vulnerável se a gente não atende às nossas necessidades. Então, quanto mais eu durmo 4 horas por noite para conseguir terminar o meu trabalho, para conseguir preparar uma apresentação, 5 dias, mais eu caminho em direção a essa vulnerabilidade. E cada vez que a gente não dá atenção para essa vulnerabilidade, a gente vai só somando nela uma série de fatores e piorando
até que chega a um ponto que a gente se mostra raivoso, depressivo, com um monte de reações negativas nas nossas relações. Isso é porque nós estamos vulneráveis, porque a gente alimentou essa vulnerabilidade. Tudo bem? O que a gente não pode fazer também é, porque eu não posso expressar a minha vulnerabilidade, eu não posso esquecer dela. Eu preciso cuidar dessa vulnerabilidade. E é isso, esse é o nosso próximo passo. Podemos? Alguém conhece essa piramidezinha aí? Deixa eu ver. Não? Ela não é conhecida de vocês? Está ruim de enxergar? Ou não é? Quem conhece, levanta a mão. Ah, legal. Então, eles só são tímidos, né? Pirâmide de Maslow, se chama. Maslow escreveu 35 volumes de um livro sobre esta pirâmide, sobre como ela funciona e como a gente precisa olhar para ela. Ele era um cara da área de psicologia, só que não são os psicólogos que gostam de usar essa pirâmide. Quem gosta de usar essa pirâmide são os marqueteiros e os publicitários. Quando eles desenvolvem as propagandas, eles procuram na pirâmide de Maslow qual é a necessidade que o nosso contexto está exigindo que a gente tenha. E, a partir dessa vulnerabilidade encontrada na pirâmide, eles criam a propaganda. E por isso que a gente se conecta com algumas propagandas, porque aquela propaganda fala com a nossa vulnerabilidade. Ai, né? Essa é a parte que eu não gosto muito dos comerciais, porque eles são muito legais, mas mostram para a gente alguma coisa que a gente não está querendo. Alô? Posso seguir? Legal. A gente vê que, como uma linda pirâmide, ela tem uma base embaixo maior e uma pontinha lá em cima menorzinha. E lá em cima, a gente tem... não sei se vocês estão conseguindo ler a pirâmide daí? Não. Não? Tá, então eu vou explicar. Na base azul que vocês estão enxergando aí, são as necessidades fisiológicas. Elas são a maior parte da nossa pirâmide, nessa parte mais larga embaixo. Em cima dela, a gente tem necessidades em azul claro de segurança. Na parte vermelhinha, necessidades de pertencimento. Na parte laranjinha, necessidades de estima. E na parte amarelinha, que é o topo da pirâmide, esse que eu quero conversar com vocês, é a autorrealização. A nossa realização pessoal e profissional, ela está lá no alto da pirâmide. E aí que mora a história triste. Porque as pessoas ensinam a gente que a gente precisa buscar a nossa realização profissional, que a gente precisa buscar a nossa realização pessoal, que a gente precisa buscar essa autorrealização. E aí a gente sai buscando a ponta da pirâmide sem antes preencher a parte de baixo. Então, vocês imaginam que quem entrou na pós-graduação querendo descobrir o porquê de uma determinada coisa, e uma coisa muito importante para si mesmo, porque ia gerar uma autorrealização nela, foi lá, pulou em cima do topo da pirâmide, e pode ser que, se não cuidar da saúde integral, pode ser não. Se não cuidar da saúde integral, não vai olhar para as tuas vulnerabilidades, e a tua pirâmide não vai estar preenchida. Vai ser como se ela tivesse faltando vários tijolos. Pensa lá na pirâmide do Egito. Tira uns tijolos assim do meio, tira 50% dos tijolos e vai para cima da pirâmide e vê o que acontece. Engenheiros, me ajudem. O que acontece se a gente tirar os tijolos do meio da pirâmide, principalmente da base, e subir em cima da pirâmide? O que acontece? Despenca e cai. Tem outro jeito de fazer a pirâmide ficar de pé se não fizer a base? Tem? Agora estou perguntando mesmo, porque agora eu estou no meio dos engenheiros, não sei, né? Vai que tem, né? Não? Se fizer o quê? Pendurar ela? Não? Não tem. Então, a gente tem que dar conta primeiro da base, depois da segundo degrau, depois do terceiro, para daí a gente chegar aonde? Na autorrealização pessoal e profissional. Acima da autorrealização, o Maslow falou que existia uma outra coisa chamada espiritualidade também. Só que aí o marketing não consegue ainda vender espiritualidade para a gente, porque a gente está com muitas necessidades da base da pirâmide. Então, ninguém fala ainda dessa coisa da espiritualidade. Só alguns poucos.
Quando a gente vai para um universo, vamos olhar aqui para o nosso, e você tem tanta coisa, tanto conteúdo para produzir, que você acaba deixando de ir naquela festinha de família, sabe? De olhar para o seu sobrinho, de brincar um pouco com seus primos, ou de bater aquele papo gostoso com um amigo, né? Tomar uma cerveja, a gente acaba deixando. Por quê? A gente precisa tanto produzir aquele conteúdo que isso não é tão importante assim. E aí, muitas vezes, a gente acaba se alimentando mal, porque qualquer fast food que vai, você come rapidinho e volta, porque você tem que produzir aquele conteúdo, você tem que fazer aquela entrega. Tudo isso são ações que a gente faz, que é tirar esses tijolinhos dessa pirâmide. Alguém se identifica aqui? Sim. Quem está aqui que não entrou agora? Que não é calouro da pós-graduação? Ah, então vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Porque quantas... Deixaram de ir em quantas, né? Deixaram de tomar água, Eu estou falando isso afirmando, porque eu sei, tá, gente? Porque as pessoas chegam assim lá na Almanará, sem tomar água, sem fazer xixi, sem fazer cocô. Tem gente que não sabe nem falar do cocô quando chega lá. Fala com vergonha. Fala com vergonha. E a gente tem que saber se a gente está fazendo cocô. A gente tem que saber quantas vezes a gente faz cocô por dia. Precisa. Não precisa ficar olhando para ele nem dar tchauzinho na hora de dar descarga, mas precisa saber quantas vezes. Precisa saber se a gente está tomando água suficiente para fazer xixi suficiente. A gente tem que saber se a gente está com... Aonde está a nossa pausa restaurativa, que a gente vai buscar atender uma dessas necessidades que estão lá, e que precisam ser sanadas. Normalmente, nos primeiros 3 atendimentos que a Almanará faz, nos processos de desenvolvimento humano, as pessoas chegam lá sem saber respirar, sem saber fazer xixi, sem saber beber água. E sem dormir também. E sem dormir, é verdade. É verdade. E aí elas sentem medo, sabe? Eu tenho medo de não fazer isso, de não passar naquilo, de ser assaltada, não sei o quê. Eu tenho medo de perder minha família. E, claro, se você não está fazendo isso, qual é a sensação de segurança que você vai ter? Zero. Você só vai começar a se sentir mais seguro a partir do momento que você vai completando a sua pirâmide. Depois que você completou ali 90% da base da sua pirâmide, 70% a 90%, você já começa a se sentir seguro. E aí a gente entra numa outra fase dos nossos clientes, que é falar assim, já bebi bastante água, já fiz bastante xixi, não preciso mais olhar para isso, está tudo bem. E aí ele dá uma esquecida, e aí a gente precisa puxar a orelha dele e falar assim, não esqueça, isso vai te fazer mal. Você vai parar de se sentir seguro, de se sentir feliz, de se sentir bem assim. Porque a segurança depende, construir a sua segurança depende de atender às suas necessidades fisiológicas primeiro. Beleza? E aí, olhando um pouco para o coletivo agora, uma vez atendemos uma escola, e aí uma escola pública, num contexto lá de São Paulo, e a professora falava assim, os alunos aqui não aprendem. A gente precisa passar no provão lá, mas ninguém aprende. A gente não consegue dar conta. Os professores são bons e parari, parará. E aí, conforme a gente foi fazendo o diagnóstico, observando aquela realidade, a gente percebeu que parte daquela comunidade não tomava café da manhã, porque não tinha condições para isso em casa. E eu estou falando de criancinhas de até 6 anos. E depois do segundo fundamental, né? Fundamental 1, depois um pouquinho mais velhos. E aí a gente falou, poxa, mas essas crianças não comem, não tem o lanche aqui. E aí, como que essas crianças vão responder a essas provas, gerar esse resultado, se elas não estão atendendo essa base? E se a gente olha para esse coletivo e não tem essa necessidade básica solucionada, a gente não consegue gerar segurança em nível coletivo. Então, cada vez mais as pessoas e as comunidades se sentem inseguras e vulneráveis. Então, percebe que a gente vai potencializando com essas faltas, com esses déficits, essa insegurança e essa prosperidade e abundância. Tudo bem?
a gente vai impedindo cada vez mais esse caminhar. Primeiro a gente cuida da gente, depois a gente olha para o coletivo, porque é a forma como a gente impacta ele. Depois o olhar de como esse coletivo me impacta. Tudo bem? Tudo bem? Querem experimentar a pirâmide? Ixi, acho que ficaram com medo, Ju. A gente tem 5 minutos. Sim, 5 minutos? Tá, então eu vou explicar como vocês podem... Lição de casa? Pode ser? Pode dar lição de casa? Pode? E... Depois vocês têm o e-mail da gente, contato@manará.com, para mandar a lição de casa, a gente responde, tá bom? Pode postar no Facebook também, que a gente responde. Responde lá, é Dá um verdade, like, pode que nem ser. ele falou. Vai ser ótimo. O que a gente precisa olhar e o exercício que a gente pode fazer com a pirâmide? Escrever as 3 principais necessidades que eu tenho em cada parte da pirâmide. Quais são as minhas 3 necessidades fisiológicas principais para eu ficar muito bem? Bom, sexo, comer e respirar. Beleza, essas são as suas 3 necessidades. Aí você tem que se perguntar, eu estou satisfeito com as vezes que eu tenho isso? Eu estou satisfeito com as vezes que eu como. Não, estou comendo demais. Então, Então, você tem que criar uma ação que você vai fazer. A gente brinca na Almanará daqui para a semana que vem, de como resolver isso. Como que você vai fazer para se alimentar melhor? Como que você vai parar de comer de forma exagerada? Sexo, putz, mas eu não tenho namorado. Como que eu vou fazer? Meu querido, você precisa se relacionar, ir para a night e buscar um namorado, bem. Se essa é a sua necessidade fisiológica que você tem que dar conta, você vai ter que rebolar. Aí a gente chegam lá, umas pessoas no escritório com essa necessidade e querem que a gente resolva. Eu falo assim, desculpa, bem, mas aqui não é lugar. O que a gente vai fazer? Então, tem algumas necessidades, a gente depende mais do outro, a gente precisa de estratégias mais elaboradas, de outras não, eu preciso respirar melhor. Então, eu vou parar por 3 minutos, antes de tomar café da manhã, ou antes de dormir, vou fazer um exercício de respiração. Essa vai ser a minha ação. Eu preciso fazer xixi na hora que eu tenho vontade, porque como eu tenho filhos e eu estou fazendo a minha pós-graduação, eu às vezes estou escrevendo e eu quero aquele último raciocínio e eu já estou apertada, e aí a criança vai lá, me chama, e eu não vou, seguro. E aí eu tenho infecções de urinas frequentes, eu tenho um monte de outras consequências. E eu só precisava ir fazer xixi. Uma coisa ótima, gente, é ensinar a criança a usar banheiro, vendo você como você usa o banheiro. Vem cá, Pietra, vamos lá com a mamãe no banheiro. E vai lá, olha, filha, é assim, é assado. Olha, filho, a mamãe vai fazer xixi aqui, depois da descarga, lava a mão. Transforma isso num cenário que cria em você as condições de fazer aquilo. A consciência que a gente precisa ter aqui é que só eu posso dar conta das minhas necessidades. Não adianta pensar que o outro vai atender a minha necessidade. A gente terceiriza nossas necessidades. Mas, se a gente terceirizar, a gente nunca vai satisfazer as nossas necessidades. Tudo bem? Ficou claro a lição de casa? Sim? O que vocês vão ter que fazer? Vai sair correndo atrás de uma moça ali, já senti. Espera aí que eu não ouvi direito. Qual que é mesmo? Explica aí, vai, ajuda a gente. Explica a lição de casa pra gente. Para preencher tanto os 3 tipos de saúde? Para você preencher as suas 3 necessidades em cada ponta da pirâmide. Em cada parte da pirâmide. Não ficou claro. Não? Você não fala português. Então vocês vão. Fala, mas não é brasileiro. Gente, sacaneei, né? Peguei um cara que não é brasileiro para falar. Que mico de ser. Desculpa, querido. Olha só, então vocês vão olhar para essa pirâmide, faz uma pirâmide, desenha lá 5 andares dessa pirâmide e vocês vão escolher 3 necessidades, só 3 para cada um dos andares. Analítica falando só ali, 3. Já senti um perfil analítico Eu acho presente. Que deve ter umas 5 aí, né? Vocês vão escolher no mínimo 3, tá bom?
e vocês vão preenchendo cada um desses andares, beleza? Cada andar com 3 necessidades. O que é para mim? O que me faz me sentir seguro? O que me faz pertencer a algum lugar? É o vermelhinho. Quais são as 3 coisas que me fazem sentir pertencendo? Quais são as 3 coisas que me fazem sentir sendo estimado por mim e pelos outros? É o laranjinha. E quais são as coisas que fazem com que eu me sinta realizado pessoal e profissionalmente? As 3 coisas. E aí vocês vão olhar para a pirâmide e vão falar assim, deixa eu ver o que eu estou fazendo e o que eu não estou fazendo. E para aquilo que você não está fazendo, você tem que criar uma forma de fazer. E a responsabilidade é só sua, só você pode fazer. Tudo bem? Legal. Aí depois, se vocês quiserem compartilhar com a gente lá ou no e-mail, ou na página, vocês vão encontrar uma forma de achar essas 2 aqui, tá bom? E a gente dá uns pitacos, se vocês quiserem. A gente quer agradecer, então, os ouvidos a essas maluquices, essas coisas tão diferentes da área de engenharia, que não são tão exatas como poderiam ser, porque ajudariam muito. A gente quer agradecer vocês, agradecer o convite de ter vindo aqui, agradecer as pessoas que proporcionaram a vocês esse evento também, porque tem patrocinadores, tem tudo, e sem eles nada disso teria acontecido. Ju, obrigada, viu? Você é demais, Foi muito amiga. bom. Foi ótimo, eu me diverti pacas. Obrigada, gente, pela muito diversão. Obrigada. Oi. A gente trouxe um presente, não dá para todo mundo, porque a gente não sabia quantas pessoas teriam. É um voucher, onde vocês vão poder fazer uma sessão individual com a gente. Aí vai ser a sessão que vocês quiserem, pode ser a sessão da pirâmide de Maslow, se vocês tiverem dificuldade, ou a gente pode formular uma outra sessão. Essa sessão, normalmente, como a gente trabalha em São Paulo, as pessoas vão até lá, até o nosso escritório, e fazem a sessão lá com a gente presencial, mas a gente pode fazer ela online. Por isso que a gente trouxe esse material para vocês. Tá bom? Se quiserem ir no escritório, pode ir também. A gente adora receber, tomar café, a gente faz várias pausas restaurativas, né, Ju? E elas são super boas. Então, vocês estão super convidados a ir lá em São Paulo. A gente tem aqui os nossos contatos e como a gente pode ajudar. A gente trabalha ajudando professores, ajudando psicólogos, terapeutas a atender. A gente ajuda as pessoas a desenvolverem conhecimento com palestras e workshops, assim como a gente fez hoje, com um programa de desenvolvimento, que é esse de forma individual, que vocês vão ganhar o voucher da primeira sessão. A gente faz também a sessão de reconexão, quando uma pessoa chega absolutamente estrupiada e cheia de problemas, a gente centraliza o eu dela e faz ela sair de lá uma pessoa mais integral. E a gente tem um projeto para empresas que se chama Saúde Organizacional, onde a gente leva esses conceitos que a gente falou aqui hoje para dentro das empresas. Tá bom? Vamos tirar uma foto, gente, um selfie. Uhul, adorei, Ju. Então vamos. Com pose de herói ou sem pose de herói, hein? Com pose de herói, braço pra cima, né? É nóis, mano. Aí. Pode levantar. Com música ou sem música? E aí depois a gente vai fazer sorteio. O sorteio a gente pensou o seguinte, nós temos a lista, aí para não ficar chamando 100 pessoas, a gente deixa a lista e depois eles retiram, pode ser? Pode ser. Tem que segurar ali o cabo. Tem que segurar o cabo? Isso, tá vendo? Não é esse, né? Cadê? Trocou de música. Não, é esse mesmo. Esse aí. É esse aqui, ó.
Pessoal, então a gente queria agradecer muito a Juliana e a Camila. Em nome da comissão, nós temos aqui um brinde, uma caneca da Escola de Engenharia em louça. E agradecer a oportunidade de conhecer uma coisa tão diferente do nosso cotidiano, né? E que a gente consiga realmente colocar em prática um pouquinho do que a gente conheceu hoje. Bom, as meninas, como eu já disse, elas trouxeram